Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo do Momento com Deus. Hoje eu quero começar falando de Deus, dos aspectos e das características de Deus conforme está nas escrituras bíblicas. Então começarei lendo uma passagem que está no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 27, onde Jesus fala de Deus. Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Mediante esta palavra, eu separei alguns tópicos que gostaria de compartilhar com você sobre como a Bíblia fala do poder de Deus. Deus é todo-poderoso, supremo, soberano, não existe nada que ele não possa fazer. Já começou ali em Gênesis explicando da criação, que no início ele criou o céu e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E ali ele foi criando toda a parte das montanhas, dos mares, dos seres vivos, até que se tornou esse mundo em que a gente vive, que a gente habita, mas estamos e somos criaturas de Deus. Continuando aqui sobre os aspectos e as características de Deus. Deus é mencionado na Bíblia como onipresente, onipotente e onisciente. O que significa essas três palavras? Onisciente, ele possui todo o conhecimento, que já existiu antes de nós, que existe hoje e que ainda irá existir. Todo o conhecimento. O que significa ser onipresente? Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, assim como ele está comigo aqui agora, ele está aí na sua casa, na sua família, ele está cuidando do seu filho, onde seu filho está no trabalho, ele está contemplando o seu marido, onde ele está. Então ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele vê tudo, ele sabe tudo e ele contempla tudo. Isso é o significado de ser onipresente. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Qual é o significado de ser onipotente? Ele tem todo o poder. O que significa ter todo o poder? Ele pode fazer todas as coisas, ele pode mudar a sua situação, que você se encontra, que de repente está com algum problema de saúde, que está com depressão, que está com dificuldades financeiras. Qualquer que seja o seu problema, Deus pode resolver. Deus, ele tem todo o poder de mudar uma vida, de restaurar uma família, um relacionamento, uma situação financeira, qualquer que seja o problema. Se a gente buscar a face dele, engrandecer a ele, que merece toda a honra e toda a glória, e nos entregarmos verdadeiramente de corpo e alma, reconhecermos o seu poder, a sua glória, a sua onipresença, a sua onipotência, a sua onisciência, porque Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é soberano sobre todas as coisas, mas a maioria das vezes a gente esquece de tudo isso, vai viver no nosso dia a dia como se Deus tá lá. A hora que eu lembrar dele, eu vou agradecer pelo alimento, eu vou agradecer por ter acordado de manhã e tá tudo bem. Não tá tudo bem. A mesma intensidade com que você busca a face de Deus, e a mesma intensidade com que você se entrega, ele vai se doar para você. Eu sou prova viva de que Deus faz milagre na vida da gente. Eu tenho inúmeros testemunhos de Deus ter me livrado da morte, de Deus ter transformado a minha vida, de Deus ter realizado sonhos que eu tinha que só Deus podia resolver. Situações que eu sabia que era impossível para o ser humano, mas Deus pode todas as coisas. Assim como está escrito no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 27. Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Ou seja, ele tem o poder de fazer qualquer coisa, mudar a sua vida, restaurar a sua família, tirar o seu filho da situação que ele se encontra de repente de estar perdido no mundo, de estar depressivo, fazer uma mudança completa na sua vida. Esse é o Deus que eu conheço, onipresente, onipotente, onisciente. E eu gostaria que você conhecesse ele também da forma que eu conheço, porque quando eu oro e peço e busco a face dele, busco a presença dele, o adoro, o engrandeço, ele me abençoa. A minha vida é uma bênção na presença de Deus. Eu gostaria que a sua também fosse uma bênção na presença de Deus. E além de Deus ser onipresente, onipotente, onisciente, ele é imutável. O que significa ser imutável? Ele não muda, ele é bom, ele é reto, ele é verdadeiro, ele é amoroso, ele possui misericórdia.
A Bíblia fala inúmeras vezes que a misericórdia de Deus se renova a cada dia sobre os seus filhos. Então, a glória de Deus e o seu amor por nossas vidas é tão grande que ele deu seu único filho para morrer por nossos pecados, para nos permitir ter o direito da salvação. E em prova disso, lá no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, tem a passagem que diz assim, ó: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria? Ou falaria e não confirmaria? Significa que se Deus tem uma promessa na sua vida, ou se Deus fez uma promessa para você, essa promessa ela vai se cumprir de uma forma ou de outra. Assim como ele me fez uma promessa lá na minha adolescência, e eu passei uma vida errante fazendo a minha vontade, chegou um momento que a minha vontade já não era mais suficiente, porque o vazio da minha alma estava pedindo a presença de Deus nela. Então, se ele fez uma promessa para você, de alguma forma, hoje você não vê essa situação acontecer, para que realmente a promessa de Deus se cumpra na sua vida. Mas lá na frente, você vai entender que realmente tudo se encaixou e chegou no momento em que era para acontecer, porque existe um tempo certo para cada coisa. Para finalizar o nosso momento com Deus de hoje, eu gostaria de te falar do amor de Deus, de como o amor de Deus é falado na Bíblia, por ser tão forte por nós, seus filhos. Aqui no capítulo 3 de João, no versículo 16, diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que significa esse trecho muito conhecido, que muita gente conhece? Mas o significado disso é tão forte. Quem é pai e mãe entende o amor que a gente tem por um filho. Eu tenho 3 filhos, daria minha vida por eles. Então, imagina Deus tendo todo o poder, sendo onisciente, onipresente, onipotente, tendo seu único filho ao lado dele no céu, e podendo todas as coisas, ainda assim ele resolveu, através do filho dele, vir à Terra e tentar entender como é que funcionava ser humano e dar a vida do seu único filho para sofrimento em sacrifício dos nossos pecados aqui. Isso é muito forte, é um amor muito grande por nós, que também somos filhos dele. Então, só que nós não valorizamos o amor dele muitas vezes como Jesus valorizava, como Jesus valoriza. Então hoje, o que a gente tem que tirar como base dessas instruções, dessa palavra? Que Deus, apesar de todo o seu poder, de toda a sua glória, de todos os anjos no céu o adorando, ele ainda se importa com o que você pensa, com o que você precisa, com a sua necessidade, com a sua vida. Todas as vidas aqui na terra são almas para Deus, são filhos de Deus. Independente do seu pecado, independente da situação que você se encontra hoje, busque a presença de Deus. Busque em oração, vá a uma igreja, visite, troque situações da sua vida para uma busca constante com Deus. Troque a música que você às vezes dá tempo e dedica os seus ouvidos a escutar músicas, troque por um louvor. Troque às vezes uma novela por uma leitura bíblica. Troque às vezes um momento que você fica 10, 15 minutos a mais no celular por uma oração. E eu tenho certeza que se você fizer isso por uma semana, a sua vida vai mudar, vai prosperar, o seu espírito vai mudar, o vazio da sua alma vai preenchendo aos poucos. Você vai se tornar um novo ser, porque o Espírito Santo se comove com aqueles que realmente buscam verdadeiramente e de todo o coração. Eu desejo que você consiga fazer essa busca. Agradeço por ter me ouvido até aqui. Curtam e compartilhem esse vídeo. Eu espero que vocês continuem assistindo o Momento com Deus, porque esse momento aqui está nas minhas orações. Eu tenho certeza que Deus vai fazer muitas coisas nesses vídeos. Deus vai fazer a obra dele através da minha vida aqui e através da sua vida que estará comentando, compartilhando também. Deus abençoe vocês.